Lição de número 5, a promessa de salvação. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estudar mais uma lição de número 5. Estudaremos com base no texto bíblico de João capítulo 3, versículo 14 ao 21. Veja o que estudaremos a partir dos tópicos a seguir. A pregação de João, a mensagem dos evangelistas, é tirada do Antigo Testamento, do livro de Números, conforme está na leitura bíblica em classe. Então, a lição de hoje, número 5, que muitos evangelistas anunciam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós estamos mostrando é que a mensagem evangelística está ligada com a Bíblia. E a ligação de João 3,16 está com Números, veja aí, capítulo 21, versículo 4 ao 9. O que é que nós temos aqui? Nós temos Números, capítulo, mais uma vez, 21, versículo 4 a 9, leitura bíblica diária. A serpente no deserto como tipo de Cristo. Então, essa serpente aqui no deserto, a serpente, tipologicamente, Cristo no Calvário. Ok? Agora, vale lembrar que a serpente, animal, não é tipo de Cristo. Agora, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, há uma mensagem, há uma tipologia dentro do livro de Números, quando Deus disse para Moisés erguer uma serpente de metal. Então, dentro do particular do texto bíblico, nós temos que a mensagem proferida por Jesus a Nicodemos a respeito do novo nascimento é que a mensagem da cruz ela vem desde o Antigo Testamento, na sua tipologia. Por exemplo, uma das tipologias do Antigo Testamento a respeito de Cristo é a bezerra vermelha. Ok? Que só existia uma. Assim também só existia uma serpente de bronze erguida no deserto, que foi levantado. Jesus, ao mencionar o livro de Números a respeito do que aconteceu na mensagem que tipologicamente trouxe salvação, porque havia uma mortandade pelo pecado do povo no arraial, no deserto, porque o povo estava acometido das serpentes venenosas, avassaladoras no deserto, e o povo, para não morrer, Deus trouxe uma solução. Qual era a solução? Coloca aí um tipo de Jesus. Mas a serpente como animal não é tipo de Jesus. Porque nós não temos na Bíblia, por exemplo, a serpente em si, animal, como tipo de Jesus. Interessante que os querubins, por exemplo, o querubim, ele tem 4 faces. Face de leão, face de águia, face de homem e face de bezerro. Essas 4 faces do querubim representam os 4 ministérios de Jesus na terra. Jesus como rei, Jesus como homem, Jesus como Deus, Jesus como servo. Quando a serpente de bronze foi erguida, aqui há uma nova tipologia. Por quê? Porque a tendência do escritor é que se você olhar para a serpente, você vai ser curado. Ou seja, não são todos que vão olhar. Os que obedecem e crer olharão para a serpente de bronze e receberão a cura.
Isto remetia para o Novo Testamento, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só um Cristo foi levantado na cruz do Gólgota, no Calvário. Nenhum outro Cristo será levantado. Como também nenhuma outra serpente de bronze foi levantada. Então, veja o nosso texto áureo que diz assim, ok? Vamos lá? Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Ok? Mas passou da vida para a morte. Esta era a mensagem para aqueles filhos de Israel no deserto, quando eles creram que se olhar para a serpente, conforme Deus havia falado, eles seriam curados. Então, esta seria a mensagem, que nos dias de Jesus, eles tinham que crer para ser salvo. Então, a mensagem lá do arraial dos filhos de Israel, quando eles foram acometidos por causa do pecado que afligiu, ou seja, que estava afetando a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, e Deus trouxe um juízo sobre o arraial dos filhos de Israel, ok? Aquele pecado de murmuração que fizera diante do Senhor, porque saíram do Egito e começaram a falar mal da comida que recebia da providência de Deus. Aí Deus permitiu que as serpentes viessem no arraial. E muitos morreram. E só tinha um meio de escapar da morte. Moisés, levanta aí uma haste. Coloca aí uma serpente de bronze. Mas por que tinha que ser uma serpente de bronze? Atualmente, só se tira anticorpos contra veneno de serpente da própria serpente. Então, Deus já sabia antes do homem que a cura de uma pessoa picada por serpente tem que ser tirada pelo veneno da serpente. Então, no início, ninguém sabia disso. Então, a inteligência humana, pela Bíblia, descobriu, os laboratórios humanos, Butantan e outros, que a fórmula para se curar alguém da picada de uma cobra só através do veneno da cobra. Agora vocês percebem que Gênesis 3:15, que a serpente vai ferir o calcanhar de Jesus, a semente da mulher. Embora seria pisado a cabeça da serpente. Mas a serpente não deixaria de deixar as marcas dos seus dentes no calcanhar. Isto aconteceu no Gólgota. Quando Jesus morre no Calvário, isto significa que o seu calcanhar foi ferido. Mostrando que o sangue inocente e poderoso de Jesus criou nele, pela a ferida do calcanhar, anticorpos para o pecado. Então Jesus, pelo seu sangue inocente e poderoso, na cruz do Calvário, venceu a antiga serpente. Interessante isso. Interessante que nos dias lá de Moisés, os magos de Faraó fizeram serpentes, mas a vara de Moisés se transformou em uma grande serpente e que engoliu as outras serpentes. Então já tinha um registro de que a serpente
vindo da vara de Moisés, algo divino, celestial, algo de Deus, engoliria as outras serpentes criadas pelos magos. Agora, interessante que no meio da natureza existem serpentes venenosas, existem cobras não venenosas. Então, vocês observam já por aí a tipologia entre o pecado e o não pecado. Agora, vejamos o caso aqui dessa promessa de vida eterna, como está na nossa verdade prática, a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus. Não se pode pregar o evangelho distorcido. Tem que ser pregado como está na Bíblia. E tudo que os evangelistas, até o próprio Jesus falando para Nicodemos a respeito do novo nascimento, é dito, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ok? No nosso primeiro tópico da nossa lição, a promessa de salvação. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, versículo 4 a 9, que trata de um simbolismo, ato simbólico, que a cura física seria uma realidade para aquele que olhasse para a serpente de bronze no deserto. Na leitura diária de segunda-feira, a serpente no deserto como um tipo de Cristo. Não a serpente animal, mas a mensagem proferida pela serpente de bronze e a cura para aquele que olhasse. Todo aquele que crê em Jesus é salvo. Esta é a mensagem. Não é que Jesus seja a serpente. A serpente na Bíblia, por exemplo, é um tipo de Satanás, desde o Antigo Testamento. A antiga serpente. Então, Jesus, há muitas tipologias, por exemplo, o leão, o bezerro, veja, o próprio homem, porque ele se fez homem, o cordeiro, mas não há nenhuma parte da tipologia do próprio animal em si, dizendo que Jesus seria uma serpente. Entendeu aí? Mas é o texto, o contexto, a história que mostra que havia somente o levantar de uma serpente e que as pessoas deveriam olhar, presta atenção, não é adorar, não é trazer imagem, não tem nada a ver com isso. Isto porque eu digo, porque a serpente ficou lá por muito tempo e atravessou os tempos, indo até os dias dos reis. E quando os da idolatria quiseram adorar a serpente de bronze, Deus levantou o rei Josias e espatifou aquela serpente de bronze em nada. Isto significa que a serpente não tinha nenhuma ligação com adoração, nenhuma ligação com idolatria. Por isso que em si o animal não é tipo de Cristo. Mas a mensagem prestada nos textos bíblicos, isto significa exatamente a tipologia do que Jesus é e foi. Sempre será o Salvador, aquele que nos cura alma, corpo e espírito. Diz o nosso primeiro tópico, a promessa de salvação. A serpente de bronze no deserto teria a maldição removida de sua vida. Voltando aqui, mais uma vez. De acordo com a leitura bíblica em classe, nos lembra a passagem bíblica no Antigo Testamento, em Números 21, versículo 4 ao 9, que trata de um ato simbólico que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto. E teria a maldição removida da sua vida. Tudo isso aqui é só voltar aqui um pouco textual. João 5:24. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
Se a pessoa olhasse para a serpente, ela seria curada. Ok? Então, isso significa que quem crê em Jesus tem a vida eterna. É o texto bíblico de João 5:24. Tem nada a ver colocar aqui como se fosse um animal tipo de Jesus. Ok? Mas a mensagem passada pelo texto. Veja mais uma vez, João 5:24. Quem crê naquele que enviou Jesus, que é o Pai, tem a vida eterna. Não entra em condenação. Isto é, a serpente e o seu veneno serão destruídos. Mas passou da morte para a vida. Quer dizer que o veneno da serpente não teria exatamente morte. Isso significa que Jesus removeu a maldição, que Jesus perdoou os nossos pecados. O mesmo Deus que trouxe juízo para o povo do arraial por causa da murmuração e houve as serpentes e a mortandade, o mesmo Deus também trouxe como uma tipologia aquela mensagem da serpente erguida no deserto em uma haste. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Desta forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Então, qual é a mensagem? Só foi levantado uma única serpente em toda a história. Só foi levantado um único Jesus em toda a história. Aquele que olhasse para a serpente, aquele que cresce em Jesus, esta é a mensagem que temos nos contextos. É a equação de números com João, ok? Presta atenção, João 3:16, os pregadores não entram no contexto da serpente levantada por Moisés. Este é o contexto que Jesus colocou diante de Nicodemos. E até mesmo falou mais na frente, lá no capítulo 19, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se não levantar o Filho do Homem como uma encarnação perfeita de um homem representado ali, a divindade, para derramar o seu sangue, o sangue inocente, para a salvação de todo aquele que nele crê, se não houver isso, não tem como a pessoa se salvar. É esta a mensagem. Interessante que foi na cruz do Calvário, aqui, está vendo a serpente na haste? Então Jesus venceu, tipologicamente, Satanás. Aonde? Aqui na cruz. Então, representa de forma simbólica a vitória de Jesus sobre Satanás na cruz. Então, pode-se imaginar que quando as pessoas olhavam para aquela serpente erguida por Moisés no deserto, as pessoas pudessem crer que Deus era todo poderoso para derrotar os inimigos do homem. Entende aí? Assim mesmo a própria morte. Então, mostrando assim, Cristo quando morre, ele vence a antiga serpente. E a antiga serpente foi cravada debaixo dos pés de Jesus. Então o Calvário representa também a derrota de Satanás na história. Porque ele expôs a vergonha e ao vitupério diante dos principados e potestades. Isto está em Colossenses. Publicamente. Glória a Deus. Esta preciosa promessa traz duas realidades. A de quem crer não será condenado e a de quem não crer já está condenado. Quem é picado pela serpente, esta é a mensagem, já está decretado a morte. Você entende agora qual é a mensagem lá da serpente do deserto? Às vezes as pessoas não falam porque acham bizarro atribuir uma serpente de bronze a Jesus.
Não é isso que o texto está falando. O texto em nenhum momento diz que a cobra é o Senhor Jesus. Em nenhum momento está escrito que Jesus é uma serpente. Mas o texto diz, assim como, da mesma forma, como foi levantado, assim também. Então, Deus está passando uma mensagem de vitória sobre a serpente antiga, Satanás e os demônios, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre o mal. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o homem de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento do perigo, da ameaça, a fim de trazer saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Isso aqui são vários significados da palavra soteria. Desta maneira, a salvação, propriamente dita, tem a ver com os que recebem a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do pecado e da condenação eterna. Só seria curado se olhasse para a serpente de bronze. Esta é a mensagem que ele está dizendo aqui. Jesus é o nosso suficiente Salvador, somente crendo nele. Jesus, assim como as pessoas só eram curadas ou curada da mortandade do veneno da serpente, se olhasse para a serpente de bronze. Assim também, para ser salvo em Jesus, tem que crer nele. Tem que aceitá-lo como o único que foi levantado no meio dos homens. Assim como a serpente, no meio das serpentes vivas, tinha uma serpente de bronze, de metal. Assim como também Jesus foi levantado. Glória a Deus. Atenção, hein? O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Olha aí, o veneno da cobra. Todo ser humano foi picado pela cobra e por isso precisa de um Salvador. Aquele que tem um antídoto, aquele que recebeu. Veja o que foi que aconteceu. Veja o que foi que aconteceu. Só Jesus tem um antídoto contra o veneno da serpente. Ok? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então só Jesus tem solução para o pecado. Atenção. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Esta é a mensagem de Números, conforme diz o texto de 21, capítulo, verso 4 ao 9. A maldição sobre a serpente, a promessa de redenção desde o tempo escrito do livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher pisaria a semente da serpente. Contrapartida, a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Foi a primeira profecia em relação àquele que seria levantado no Calvário, para vencer a maldição que Deus havia decretado contra a antiga serpente em Gênesis 3 e 15. Ok? A primeira promessa que seria consumada sob grande combate na cruz
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A ferida que seria feita na cabeça de Satanás seria simbolizada no ato da crucificação de Cristo, no lugar chamado caveira, Gólgota. Gênesis é o livro bíblico que mostra Jesus como cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No livro do Êxodo, Jesus é o Adonai, que desce ao monte Sinai para salvar o seu povo. Promessa de salvação, título da aula 5. No livro de Levítico, Jesus derrama seu sangue para a salvação da nação, de todos os povos, da família, do homem e da mulher. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Ruth, ele é o nosso remidor. Em 1 Reis, ele é a fonte de nossa salvação. Em Esté, ele é o salvador do seu povo. Em Jó, ele é o nosso redentor. E também tem a sentença sobre a serpente, Satanás. Em Malaquias, ele é a oferta do Pai. Por isso o textuário de João 5,24 mostra vida eterna em contrapartida à morte. Mostra Jesus em contrapartida com Adão. Mostra vida eterna em contrapartida condenação. Veja, crê na palavra daquele que enviou, crê em Jesus. Não recebe o castigo, não recebe condenação, que estava sobre Adão. Então Jesus nos tira do Adão caído, do Adão que estava em condenação e em morte, para o seu próprio corpo, a sua vida. Estamos ligados em Jesus, a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E se nós estamos ligados na videira e Jesus é o nosso Salvador, isso significa que não há condenação. Na leitura diária, veja o capítulo 21, versículo 6. O Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, causaram mortes. Versículo 7. A causa da morte, murmuração. Deus responde à intercessão de Moisés. Deus falou: faze uma serpente como as ardentes e ponha no alto de uma haste. Todo aquele que for mordido, se olhar para ela, viverá. Interessante que a interpretação da haste não é que Jesus morreu numa madeira, só como se fosse uma viga. Isto é, uma estaca. Jesus não foi estacado, Jesus foi crucificado. Entendeu aí? Então, a tipologia tem que ter coerência com a história. No dia que Jesus morreu, o instrumento era a crucificação, não era a estaca. Por isso que é errado atribuir o sentido literal da serpente e o sentido literal da haste, como se Jesus fosse morto em uma estaca, morrendo com os dois braços pregados com um prego só. João 20, 25 diz que é 2 pregos. Viu? A marca dos cravos em suas mãos. Quer dizer que Jesus tinha uma mão esquerda e uma mão direita. Ao abrir seus braços, significava morte de cruz. E acima da sua cabeça estava escrito: Rei dos Reis, Rei dos Judeus, significando que a morte foi de cruz. Então a mensagem era de salvação. Não literalidade de serpente e de haste. Era assim como. Veja que na tipologia existe a limitação de comparação. Interessante. Ok? Glória a Deus. Deus falou: faze uma serpente como as ardentes e a ponha no alto de um haste. Todo aquele que for mordido, se olhar para ela, viverá. Moisés
fez a serpente, fixou na haste. Ok? Então veja, serpentes ardentes vivas, serpente de bronze e Jesus. Você já parou para pensar? Quem venceu as serpentes de bronze? Melhor, quem venceu as serpentes ardentes vivas? A serpente de bronze? Não. A mensagem do próprio Deus, se você olhar. Aquela serpente de bronze não passa de bronze, de matéria. Então a mensagem é muito maior. Entendeu? Hoje em dia as pessoas têm um crucifixo, coloca lá na parede, no pescoço, aonde eles querem. Mas a mensagem de salvação, eles rejeitam. Você entende agora por que a serpente de bronze foi destruída nos dias dos reis, aonde Deus levantou Josias para destruir? Porque o povo já queria fazer um ídolo chamando de Neustã. Você para e pense. Jesus venceu as serpentes, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu a Satanás. Os homens no meio das serpentes abrasadoras, Deus providenciou um meio de escape, significando o meio providenciado da encarnação de Cristo para salvar o homem da condenação já existente. Porque a condenação veio ao mundo quando Adão pecou. Agora veja, a solução para viver no tempo de Números 21, versículo 4 a 9, olhar para a serpente. Hoje não tem serpente para você olhar, hoje você tem que olhar para Jesus. Assim como, não é serpente. Então a mensagem é que Jesus foi levantado uma única vez, é o único Salvador, sem ele não há salvação, diz o escritor aos Hebreus. Em nenhum outro há salvação. Então é olhar para Jesus para ser salvo, ter vida eterna. Olhar significa atentar. Diante da rebelião humana, conforme os filhos de Israel tiveram, Deus trouxe o juízo e Deus trouxe a solução. E a parte que cabia aos homens era simplesmente olhar. Isto significa atentar, crer, obedecer. Então a providência de Deus estava diante de todos, mas nem todos criam, aceitaram olhar para a serpente de bronze levantada por Moisés, para que pudesse viver, ser curado. O texto diz, João 3, para que todo aquele que nele crê não pereça pelo veneno de Satanás. Estou contextualizando a mensagem. Mas viva eternamente. Levantar na arte fala que o Filho do Homem deveria ser levantado. Significa o homem crucificado. Ok? A serpente foi levantada uma única vez, depois nunca mais. Quem não crê em Jesus não terá um outro Jesus. Não terá segundo Jesus. Um outro Jesus. Então, a mensagem de Números 21, versículo 4 a 9, é de que Deus tem um antídoto contra o pecado. Ok? Não teve as serpentes mordendo e matando, veneno mortal? O que foi que aconteceu? O que é que diz o Novo Testamento? Veja o texto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Deus providenciou um meio, no meio do pecado, salvar os homens. Assim nós entendemos melhor o texto de João 3,16 com números. Porque Deus amou o mundo. Nós estávamos sendo mordidos pelas serpentes, por Satanás, que é a antiga serpente,
e estávamos em condenação. Ok? A serpente mordeu o calcanhar de Cristo. Inocente, o Cristo. Este te ferirá o calcanhar. Esta te ferirá o calcanhar. Então, ao morder o calcanhar de Cristo, o seu veneno, Deus o transformou em antídoto. Esta é a mensagem. Para usar contra o poder do pecado. Mas precisou do sangue. Somente o sangue de Jesus é poderoso. Ele é o único que pode curar, salvar. Ele é poderoso contra a serpente, contra o pecado, contra a morte. Somos resgatados pelo sangue. Somos salvos pelo sangue. E quem participa do sangue tem um antídoto contra o veneno do pecado. Foi necessário que a serpente o mordesse. Deus sabe fazer o antídoto através do sangue do seu filho. Deus não poupou o seu filho, permitiu que a serpente mordesse. E esta é a história da nossa salvação. Só um foi levantado. Importa que ele seja levantado para atrair a todos a eles. Mas todos têm a oportunidade de crer, de aceitar, de confessar os seus pecados para serem salvos. Nós vamos continuar tópico 2, tópico 3. Veja, falando sobre a salvação, a promessa de Deus. Justificação, glorificação, regeneração, novo nascimento. E vamos ver também o terceiro tópico, que vai falar sobre alguém perder ou não a salvação. Será que é possível alguém perder a salvação? Ou existe a salvação para sempre? Crer em Cristo hoje já assegura a eternidade. Então, vamos estudar essa particularidade com profundidade bíblica com os textos. Amém? Ajude esse canal, apertando no like, fazendo comentário e vem conosco aqui no Zap. Olha aí. O nosso Zap é 85DDD 991 28 12 60. Nós vamos dar continuidade aqui na lousa, fazer os desenhos e vamos enviar para o seu celular, ok? Então, para assistir a segunda parte, você entre em contato conosco aqui e pede a segunda parte da quinta aula, ok? A paz do Senhor, fica com Deus e até a nossa próxima aula de número 6, se Deus quiser. Amém.